que bom estar com você para estudarmos a lição de quinta-feira, dia 30 de dezembro. O título de hoje é interessante, Estes Últimos Dias. Uma das coisas que vamos perceber ao estudarmos Hebreus é a questão da brevidade da volta de Cristo. O apóstolo Paulo os aconselhando ao permanecer firmes quanto mais perto o dia se aproxima. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus? Pai querido, vamos estudar Tua Palavra hoje mais uma vez. Esteja conosco agora. Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero ler um texto para vocês que é um texto muito importante do livro de Hebreus. Durante todo o Novo Testamento, nós temos uma promessa maravilhosa. A promessa é que Jesus Cristo voltaria a esta terra. Quando lemos João, quando lemos vários dos evangelhos, percebemos isso. Jesus prometeu que voltaria. E durante o Novo Testamento, os escritores estão reforçando. Jesus vai voltar. Quando lemos Apocalipse, percebemos a volta de Jesus, a importância desse tema. E a brevidade desse tema. Desse assunto que, segundo os profetas, está se aproximando cada dia mais. Bom, só que no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, nós temos um texto muito interessante falando sobre a vinda de Cristo. Hebreus capítulo 9, eu vou ler o versículo 28. Hebreus 9, versículo 28. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá, diz a palavra aqui, segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Esse texto diz claramente que Jesus Cristo virá uma segunda vez. Ele veio a primeira e agora diz que ele virá a segunda vez. Então nós temos aqui claramente falando que a vinda do que Cristo está falando é a segunda vinda. É a segunda vinda de Cristo. E ele está voltando. Os apóstolos pregaram, e você percebe isso no livro de Hebreus, para que Jesus voltasse no seu tempo. E esse é o conselho de Deus para nós. Preguemos a palavra e vivemos esperando Jesus no nosso tempo, na nossa geração. É claro que quando nós percebemos a história, já se passaram 2000 anos disso. E a pergunta é, mas Jesus não voltou e eles esperavam naqueles últimos dias. Lembre-se de uma coisa, todos nós esperamos Jesus durante o tempo da nossa vida. E muitos aqui já têm menos tempo do que aqueles que estão nascendo agora. Você não vai esperar Jesus mais do que o tempo da sua vida. Então, quanto mais tempo você está vivendo, menos tempo você vai esperar a volta de Cristo. Porque quando você descansar, o sono da morte, ou eu, quando abrirmos, quando os nossos olhos forem abertos por Deus, nós o veremos. A morte, quando estudamos na palavra dele, percebemos que ela é um sono quando seremos acordados no dia que Jesus voltar, na segunda vinda. Eu quero ler algumas coisas importantes que a lição, ela nos trouxe hoje. Eu sublinhei aqui algumas coisas assim que não dá para deixar de fora. Diz assim, o livro de Números fala exatamente disso. O registro bíblico diz que 2 vezes, pouco antes de entrar na Terra Prometida, Israel sofreu derrotas importantes. Um pouco antes de ter uma vitória, eles enfrentam uma derrota. Bom, e agora o que o livro de Hebreus está nos aconselhando é nós não permitirmos que a incredulidade entre no nosso coração para tirarmos a vida eterna da gente. E a lição vai citar vários exemplos. Diz assim, na segunda vez os israelitas se envolveram com sensualidade e a falsa adoração a Baal. Aí está em Números 24, 25. Vai dizer assim, o apóstolo, e aqui é no último parágrafo, o apóstolo avisou os leitores de Hebreus contra os dois perigos. Primeiro, ele os exortou a apegar-se à confissão de sua fé e a manter os olhos fixos em Jesus. Em segundo lugar, os exortou contra a imoralidade e a cobiça. Finalmente, os exortou a dar ouvidos e a obedecer a seus líderes. Hebreus 13, 7 e 17. Deus nos faz um alerta aqui. Jesus prometeu que voltaria. E os apóstolos que pregaram a vinda de Cristo
queriam estar vivendo em nosso tempo, para pregar a volta de Cristo com mais intensidade ainda. Porque quando nós olhamos para o nosso tempo, para a nossa era, nós percebemos que aquilo que os profetas previram através da inspiração do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, aquilo se acontece em nossos dias. Nós vemos muitas das coisas que os profetas falaram se cumprindo em nossos dias. Isso faz um alerta para a gente. Jesus Cristo está voltando. Ele quer que eu e você estejamos com Ele na eternidade. Vivemos, cada um de nós, nos últimos dias, porque Jesus está às portas para voltar, ou vivemos nos últimos dias porque o nosso tempo também está se esgotando? Preste sempre atenção nisso. Eu e você não somos eternos. Nós dependemos de Deus para sermos revestidos da imortalidade. Deus te abençoe, para que você esteja preparado hoje para encontrar com Jesus Cristo. Amanhã nós vamos finalizar essa semana de algumas pinceladas sobre o livro de A Carta aos Hebreus. Eu espero que você aprofunde cada vez mais seu estudo e sua leitura sobre o texto da Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por estudarmos a Tua Palavra. Pedimos uma bênção especial por esta pessoa, para que o Evangelho alcance cada dia mais. Abençoa-nos nesse estudo. Ajuda-nos nesse trimestre a crescermos no conhecimento da Palavra de Deus, através da carta de Paulo aos Hebreus. Fica conosco neste dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.